batendo mais um papinho sobre plantas medicinais e ervas aromáticas com você e todo esse processo que a gente vem trabalhando aqui na TV Lua Crescente, o canal do Paulo das Ervas, dando dicas de saúde e qualidade de vida. Inúmeras pessoas se recusam, por exemplo, ou questionam, por exemplo, plantas que levam o nome do sagrado, né? É o caso que a gente já falou aqui da espada de São Jorge, da lança de Santa Bárbara, da espada de Yansan, espada de Xangô, toda essa coisa que a gente fala e as pessoas questionam. As ervas medicinais, elas estão presentes nas escrituras judaicas, nas escrituras cristãs, nas escrituras budistas, nas escrituras do Hare Krishna, tá nas escrituras do Mohamed, e em todas essas escrituras aí do Islã, todas as escrituras religiosas que existem no planeta Terra, há referências sobre as plantas medicinais. Por isso que eu falo que não importa qual é a sua religião, não importa o que foi que o pastor falou no culto, não importa qual é que foi o discurso do padre na sua missa, não importa qual é a orientação do seu pai de santo, as plantas medicinais são para as pessoas. Fato curioso que existe, por exemplo, quando a gente fala erva de Santa Maria, mão de Deus, toma outra vermelhinha aqui, coração de Jesus, erva de São Lourenço. Existe uma série de plantas que têm referências a entidades católicas, tá? País do Ocidente, de cada 10 pessoas que existem no mundo, 2 são cristãs, 1,5 é católica, né? Então, é interessante essa conta. Mas assim, as plantas que recebem o nome de erva de Santa Maria, erva de São João, erva de São Lourenço, coração de Jesus, erva de São Pedro, erva de São Sebastião, tem um monte de erva que é relacionada a uma imagem, ao nome de um santo. Não vou fazer catecismo não, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Como que surgiu esses nomes? Todo mundo sabe, né, que na Idade Média as pessoas estavam se distanciando dos ensinos bíblicos, judaicos, cristãos, tá? E cada um buscando lá no politeísmo informações da cultura tradicionais que as pessoas tinham. Daí veio a chamada Inquisição Católica, onde um tribunal eclesiástico da Igreja Católica julgava as pessoas consideradas magas, bruxas, feiticeiros, e essas pessoas, inúmeras, milhares delas, foram condenadas à morte por fogo, né? O bruxo era condenado a ser morto, queimado em praça pública, para que servisse de exemplo, tá? E a delação premiada existia. Então a gente ia lá e confessava, tá? Com aquela menina que ajuda no palco aqui, é bruxa, aí o padre mandava queimar ela em praça pública. Não precisava nem ter muita prova, não, era aquele esquema que a gente sabe assim, por minha convicção, eu vou queimar ela. E as ervas medicinais que ela usava, então, seriam proibidas do consumo, sendo permitida apenas, porque Roma também tinha um grande arsenal de politeísmo. Roma é politeísta. Quando eu falo Roma, não estou falando da Igreja Católica de hoje, do Vaticano, dessa história que tem hoje com relação à cristandade. Eu estou falando lá da Idade Média, onde Roma era um grande império politeísta com inúmeros deuses, né, chamados deuses pagãos, que não eram cristãos, né, e tinha inúmeras plantas que eram voltadas a esses deuses. Então as pessoas que usavam aquelas plantas eram condenadas por bruxaria, feitiçaria e iam para o fogo queimado em praça pública. É nós, né? Mas as plantas voltadas para Deus, né?
Então era permitido. Por quê? Porque lá nas Escrituras Sagradas, lá na Bíblia, falava que todas as plantas que são medicinais são para o uso do homem. Não estava dizendo de que religião. Deus criou o homem, não criou religião. Fique bem claro essa confusão na cabeça do povo. Deus não criou religião nenhuma. Jesus Cristo não criou religião nenhuma. Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu. Tá? São coisas básicas que a gente tem que estar aí martelando, porque tem um monte de gente me ligando, fazendo até ameaças para mim, por causa que eu fico falando da espada de São Jorge. Entendeu? Mas São Jorge é um santo cristão. Ah, mas São Jorge lá no Saravá, ele é Ogum, Xangô, sei lá o quê. Entendeu? Não importa o que ele é. É essa a planta e a energia que está aqui, ó. Não importa quem é o santo. Mas a Igreja Católica então permitia que a espada de São Jorge pudesse ser usada durante a Santa Inquisição. Para quê? Para educar as crianças, para dar banho, para corrigir dores de coluna, para curar pessoas da tisica, né? Palavrinha esquisita essa, né? Tisica, é que as pessoas ficavam atrofiadas, ficavam na cama acamada, e a Igreja Católica permitia então que aquelas pessoas rezadeiras, religiosas, que iam na missa, que confessavam, que tomavam comunhão, e lá nas suas casas fazia oração e dava banho com a espada de São Jorge para aquela pessoa que estava na cama voltar a andar. Gente, que lição bonita, né? É isso daí. Então, a espada de Santa Bárbara também, né? As pessoas tinham muita pobreza, muita fome, muita miséria, dificuldades para habitação, moradia. Então, a Santa Bárbara tinha essa espada que a pessoa fazia a casinha dela, botava a espada de São Jorge para proteger contra o raio, contra a tempestade, contra o terremoto. Então a Santa Bárbara é uma santa católica permitida, vamos usar ela também. Essa coração de Jesus aqui, ó, vermelhinha, bonitinha, era para curar ferida de furúnculo, tumor. Naquele tempo não falava câncer, mas tinha muita lepra, e era usada para esse tipo de tratamento. A erva de São Lourenço, que era usada para combater as dores do corpo feminino. Tá? Naquele tempo a gente não tinha a liberdade de ficar falando útero, vale, trompa, essas coisas que a mulherada tem. A gente falava as doenças da mãe, da madre e da mãe, tem que ser cuidada com essa erva aí de São Lourenço. Essa planta aqui, atualmente, muita gente está chamando ela de mão de Deus, bênção do céu, né? Baseado nesses ensinos antigos. Porém, essa planta aqui, ela chegou no Brasil nos anos 80. Essa planta foi trazida de uma maneira escondida na bagagem por alguém, e ele semeou as sementinhas em algum lugar e ela foi se alastrando. E ela é uma planta bastante vigorosa, ela produz rápido, ela se alastra com grande facilidade. Se ela cair no chão, que cresce um monte de planta, a semente, ela brota pela semente, pela raiz, pelo caule. Então, como ela é uma planta muito vigorosa, ela é uma bênção de Deus. Para que ela é usada? Na África é usada para combater o cólera, para combater as diarreias constantes, para combater a infestação até propriamente dita do HIV. Tá? Eu falei que eu não ia falar sobre isso, mas é para isso que se usa. A Alemanha tem estudos sobre ela, a América tem estudos sobre ela. Ela regula a tireoide, ela regula a função das glândulas do nosso organismo. Ela é uma verdadeira mão de Deus aí no trato das pessoas. Você que trabalha com floral, né? Você que trabalha com floral, que prepara florais, o floral, a partir... Eu não trabalho com floral, tá, gente? Quem quiser floral vai procurar os caras que fazem floral aí. Eu só trabalho com extrato. Mas o floral é feito a partir da flor da titônia, da mão de Deus. Ele é usado também, indicado para tratamento de pessoas que são tóxico-dependentes, tá bom? Essa mão de Deus. A erva de Santa Maria, tá aqui, erva de Santa Maria. Santa Maria era mãe de Jesus, então a erva de Santa Maria podia ser usada.
para combater verminose, combater tuberculose, combater doenças do pulmão, do fígado, do baço, da vesícula. Quantas plantas maravilhosas, conhecidas do mundo inteiro, são relacionadas a essas pessoas santificadas pela autoridade católica de Roma, do Vaticano. Hoje em dia a gente fala Vaticano. O Vaticano é um pedacinho assim de Roma, né? Mas a Igreja de Roma aceitou então na Idade Média que essas plantas que tinham alguma coisa relacionada com o céu, erva de Santa Luzia, erva de Santa Maria, erva de São João, erva de Santa Bárbara, erva dos Santos Anjos, tem um monte de erva que tem nome de santo. Essas ervas poderiam ser usadas para o trato das pessoas, mesmo naquele momento que estava tendo Inquisição. Então eu era o juiz, eu era um padre, juiz, ia lá condenar a bruxa, a feiticeira, e ela dizia assim para mim: não, padre, mas eu fiz uma rosário de orações para Nossa Senhora e descobri que isso daqui eu vou cuidar da verminose daquelas crianças. Então eu já não ia para o fogo eterno, porque eu não ia ser queimado, porque eu estava usando uma erva santa para o tratamento de uma doença. Tá bom? A mão de Deus aqui, agora eu vou contar uma coisa engraçada. O nome mão de Deus nessa planta aqui, tá? Ele foi divulgado pelas igrejas evangélicas, tá bom? Então evangélico também estuda erva medicinal. Essa vocês não sabiam, né? Os evangélicos também estudam as ervas medicinais. Os adventistas estudam ervas medicinais, faz um grande trabalho. A igreja adventista é um dos maiores divulgadores da cultura das ervas medicinais. Os neopentecostais aí, das igrejas brasileiras, que são neopentecostais, todas elas trabalham com ervas medicinais. Tá cheio de pastor que vem buscar erva medicinal aqui na Lua Crescente. E daí você pode vir também, tá bom? Antes de brigar com o Paulo, antes de xingar o Paulo por causa das ervas que tem nome de santo, conheça o seu pastor, ele vem buscar erva aqui, tá bom? Então, seja católico, crente, evangélico, batista, macumbeiro, seja lá o que você for, se você precisar de erva medicinal, pode vir aqui na Lua Crescente que nós temos uma para você, tá bom? Faça o nosso curso, transforme o seu jardim em ervas medicinais, olhe com carinho para as plantas que estão no entorno da sua casa, siga a gente nas redes sociais aí, bata o sininho, compartilha, divulga e juntos para um mundo melhor, mais saúde, mais alegria, mais felicidade. Que tal tomar um cafezinho, né? Muita gente que nasceu na cidade, cresceu na grande metrópole, na grande cidade, ela não tem a menor noção de onde que vem o sagrado cafezinho aí que o brasileiro ama e adora e toma milhares de cafezinhos por dia, né? Tem gente que toma cafezinho a cada meia hora. A Coffea rubiácea, ó, que chique, é o café tradicional que a gente usa aqui na nossa região. Salesópolis, propriamente dita, no passado ela teve uma grande cultura de café, teve uma tentativa de expansão da cultura do café aqui, só que por fatores climáticos, alguma coisa, ela não prosperou. Porém, inúmeras famílias da nossa cidade mantém o seu pezinho de café lá no quintal, né? Eu devo ter alguns pés de café, que dá uma quantidade legal de café também. E esse café, você tem que colher ele, colocar num terreiro, deixar ele secando, depois tem que descascar, torrar e moer, colocar numa chaleira, virar água fervendo em cima, para chegar naquele delicioso café que a gente já conhece, todo mundo conhece. Não vou ensinar ninguém a fazer café aqui no curso, que é brincadeira, né? Mas o que eu estou querendo falar do café é que é um dos principais produtos, né, da economia brasileira. As famílias tradicionais, as culturas tradicionais, todo mundo mantém o seu pé de café para o sustento aí da sua família, das suas necessidades básicas. Normalmente elas fazem o café no pilão, recolhe esse café, deixa secar no sol, quando ele está bem sequinho, aí vai do pilão lá, bate pilão, soca pilão, vai socando o pilão lá até moer, tirar a casca do café, depois ele é torrado e depois ele é moído. Nas casas de ferramenta tem um moedorzinho de café assim,
que a gente coloca na parede e põe o café lá para moer. Claro que tem máquinas elétricas e tem as grandes torrefações de café do Brasil, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O que você não sabia sobre o café, eu vou contar agora, esse é o segredo, é que o café ele é estimulante da nossa capacidade mental. Tem gente que tem muita dificuldade de aprender as coisas, tem gente que você ensina um negócio, ele não consegue memorizar, ele não consegue fazer isso. Então, o simples ato de tomar um cafezinho vai estimular os seus neurônios, estimular a sua capacidade de concentração e de raciocínio. O excesso de café, dizem que não é saudável, só que eu acho que nada em excesso é bom. Mais uma dica sobre o café, que eu não tinha falado ainda, que você pode fazer chá do café maduro assim. Pega o café maduro, dá uma quebrada nele, para quebrar até com o martelo, faz um chazinho do café, daí a gente vai falar lá Cúfia rubiácea, né? Para ficar bonito, mas aqui chazinho do café, esse chazinho do café também é um estimulante, melhora a circulação do sangue, elimina tensões nervosas. O pessoal aí da Umbanda, Candomblé, religiões afrodescendentes, que trabalha com banhos naturais, com ervas, né? Usam, tá, o café para abrir caminho. Toma o banho de café para melhorar a vida financeira. Toma banho de café para tirar medo de criança medrosa. O banho de café atrai as energias mais prósperas do universo, tá? Talvez por isso ele seja aí o grande propulsor da nossa economia nacional. Essas dicas do café vão estar lá também no Instagram, vão estar no Facebook, vão estar nos nossos cursos. Aprenda como cuidar do seu pezinho de café, ter o seu produto natural de qualidade, transformar o seu quintal, o seu jardim, numa farmácia de ervas medicinais. Mais importante ainda, aprender a usar e cuidar da sua saúde. Vá lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, curta, acompanhe, bata o sininho, faça os nossos cursos aí, transformando o seu quintal, a sua horta, o seu jardim, numa farmácia de ervas medicinais. Então, vamos continuar aqui a nossa conversa, nosso vídeo sobre ervas medicinais, sobre o processo de cura e cuidado com as pessoas. O nosso trabalho ele não tem um cunho religioso propriamente dito, tá? O trabalho do Paulo das Ervas é para pessoa humana, não importa qual é a crença, qual é a religião que ela professa, nós estamos abertos a todas essas pessoas. E eu especificamente, vou falar aqui uma coisa que todo mundo quer saber. O senhor é católico, o senhor é ateu, é à toa, é evangélico, é budista? Não, eu sou católico, tá? Eu sou católico e eu sou um grande estudioso de ervas medicinais. Faz 32 anos que eu vivo em função desse estudo com as ervas medicinais, desse zelo com a tradição cultural das pessoas. Eu postei um vídeo sobre a espada de São Jorge e muita gente perguntou se o banho que eu falo que abre os caminhos com a espada de São Jorge pode ser feito com essa, que algumas pessoas também chamam de espada de São Jorge. Aí tem gente que chama de espada de São Jorge, espada de Ogum, espada de Xangô, a espada aqui é do Paulo das Ervas, tá? Essa espada, essa daqui, ela faz a abertura dos caminhos. Quem estuda religiões afrodescendentes, religiões brasileiras, religiões xamânicas, vai entender, essa daqui, ela que abre todos os portais etéreos da nossa vida, da nossa alma, para que a gente consiga desenvolver o nosso potencial humano enquanto filho de Deus, tá? Enquanto filho de Deus. Deus deixou, né, segundo a Bíblia, as plantas medicinais para que o homem fizesse o tratamento
da sua saúde, da sua alimentação, do seu zelo, do seu cuidado, do cuidado com o seu rebanho. Deixou as plantas medicinais aí para a gente estar usando. Essa espada de São Jorge, ela se refere à abertura dos portais etéreos da nossa existência. Eu já falei que desde o processo de olhei para a menininha bonitinho, a aproximação, a relação sexual, a concepção, a gestação, o nascimento, o crescimento, até chegar na morte, são portais etéreos da nossa alma, cuja alma que não teve nenhum transtorno, nenhum problema, vai viver desde a concepção até a morte na velhice. Velhice que eu falo lá com 80 anos, 90 anos, 100 anos. Se você morreu antes dessa idade, possivelmente a gente pulou algumas fases aí dos ciclos da nossa alma, né? A espada de São Jorge, ela faz essa abertura. Então, quando você se sente cansado, com os caminhos fechados, o comércio não vai bem, o trabalho não está bom, as coisas em casa não estão legal, você usa essa erva. Essa erva aqui especificamente, que não tem beiradinha verde, que é amarela, essa daqui, no escuro, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, durante a noite, ela produz 300 vezes mais oxigênio do que durante o dia diante da luz do sol. Então quem tem problema respiratório, quem tem problema de dificuldade, quem tem falta de ar, se tiver um vaso com essa planta dentro do quarto, com certeza ela vai ter um ar mais puro, mais tranquilo durante a noite e durante o tempo que a sua casa possivelmente fique escura. O ser humano, por ser um animal diurno, ele deveria dormir no escuro, então deveria apagar as luzes. Nós não vamos para toca, mas a gente apaga a luz do quarto, apaga a luz da sala, apaga a luz da cozinha, dorme no escurinho, e essa planta lá no escurinho vai produzir o oxigênio para a nossa respiração durante a noite. Essa espada de São Jorge também, vou falar assim para vocês, né? Porque tem gente que não gosta que eu fale que não é espada de São Jorge. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, segunda menina, que trabalha com a gente aqui, espada de Xangô, né? Yansan, alguma coisa parecida. Eu me confundo com esse povo aí. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelas pessoas que cultivam, cultuam e praticam as suas religiões aí segundo tradição familiar. Essa espada aqui, ela é de proteção, tá? Então você vai ter que passar diante de uma guerra, diante de um tiroteio, diante de um bombardeio, diante de uma situação perigosa. Você toma banho com ela, ela vai fazer um escudo de proteção para que você não seja atingido pela bala, pela faca, pelo corte, pela quebrada, pela paulada na cabeça. Essa é de proteção. Como ela é de proteção, ela prende você. Essa daqui, como ela de abrir o caminho, ela abre os seus caminhos. Da Santa Bárbara, essa daqui. Eu vou contar uma história bonita da Santa Bárbara para vocês, porque eu estudei alguma coisa a respeito dessas plantas que levam esses nomes. A Bárbara, hoje tem gente que chama ela de Mestra Rovena, no plano ascensionado, tem umas coisas doidas, quem estuda misticismo tem esse conhecimento. A Santa Bárbara, ela era uma princesa e ela morava numa região que abaixo do castelo caía muito raio e queimava a casa das pessoas. Então, quando ia ter tempestade, ela ia lá no bambuzeiro, né? Nós já fizemos alguns vídeos sobre bambu, mas ela ia lá, pegava o bambu e fazia estacas, e ela fincava essas estacas na praia, onde, durante a tempestade, os raios vinham aqui na ponta da estaca, evitando de fazer o acidente e queimar a casa das pessoas. Então, quando se fala de Santa Bárbara, é essa planta aqui, ó, redondinha, rolicinha, bem bonitinha, e a função dela lá era puxar os raios para a pontinha dela, prevenindo e evitando que pegasse fogo nas casas. Isso é uma lenda, essa é uma história empírica de por que essa planta é relacionada a Santa Bárbara. Tá bom? Pode fazer banho com ela também? Pode.
Quando a gente tem muito medo, a gente tem medo de... Tem gente que tem medo de tempestade, tem medo de vento, tem medo de guerra. Está tendo guerra lá no Oriente e o cara está com medo da guerra aqui. Então ele faz o banho com a espada de São Jorge para ele perder esse medo dessas turbulências que acontecem no nosso plano físico, aí no nosso universo. Então essa é para você combater o medo, essa é para você se proteger das coisas ruins e essa é para abrir os seus caminhos. Compreendido? Então pode fazer banho com essa? Pode. Pode fazer banho com essa? Pode. Pode fazer banho com essa? Pode. O banho com essa vai criar um novo horizonte. O banho com essa vai tirar o medo, a insegurança, a tristeza, a angústia que você carrega aí na sua alma aí por milhares de anos, né? E essa daqui, ela protege você contra assalto, contra furto, contra roubo, contra situações calamitosas. Ela é um banho de proteção. Ela coloca você num resguardo natural aí perante o plano físico e o espiritual. Para quem cuida de espiritualidade, é essa a dica, é essa o recado do Paulo das Ervas. Você que assiste o nosso canal, bata o sininho, gente, mas macete aquele sininho. Bata o sininho, curta os nossos vídeos, compartilhe, acesse as redes sociais, acesse o Instagram, acesse o Facebook, interaja com a gente. Quando acabar a fase da pandemia, vocês vão poder vir nos visitar e o Paulo Elia vai estar com toda a equipe aqui preparadinho para receber vocês. Outra coisa maravilhosa que eu vou falar para vocês: façam o curso e transforme o seu jardim numa farmácia de ervas medicinais. A dica de hoje é: siga-nos no Instagram com dicas importantes para você. O curso é deliciosamente simples, com uma linguagem que atende e que é acessível a todos. No entanto, nós somos blindados com o conhecimento profundo e a vasta experiência do Paulo das Ervas e da Dona Lia, que é generosamente compartilhada com todos nós. Minha percepção do uso dos recursos naturais, especialmente das plantas, para cuidar da saúde e da qualidade de vida, foi profundamente aumentada. Percebi que a fitoterapia está disponível para todo mundo que se abre para a experiência de se tornar responsável pelo resgate, pelo cuidado da própria saúde. Então, para mim, o curso pode ser definido com uma única palavra: resgate. Resgate. Resgate de um saber ancestral que foi perdido, um saber popular que vinha sendo deixado de lado, mas que o mundo precisa para se curar depois de todas as suas mazelas.